a todos, meu nome é Alessandro Correia, sou diretor de investimentos da Vex Capital Solutions e estamos aqui para falar dos principais acontecimentos e números referentes ao nosso fundo Fiagro, o VCRA11, no mês de julho de 2026. Primeiramente, vamos falar do rendimento para o mês de julho. O rendimento foi de 75 centavos que serão pagos no mês de agosto. Vamos lembrar que esse rendimento a gente já havia informado que teria um impacto extraordinário referente à operação do CRA de APR. Isso foi divulgado em comunicado ao mercado. Lá a gente disse que seria teremos um guidance, na verdade, que seria entre 0,65 e 0,85. De fato, pagamos 0,75. E eu sugiro a todos que olhem esse comunicado de 10 de julho. Aqui não estamos prevendo nenhum impacto a mais nos próximos meses referente ao mês de APR, já que o CRA de APR foi totalmente recuperado o principal e não faz parte mais da carteira do fundo. Falando um pouco de o que representa 75 centavos, representa 15,54% de yield anualizado em relação à cota de mercado, o que é 107% do CDI e 125% do CDI se considerar o gross-up de imposto de renda. Outra coisa importante também dizer é que, ainda que tivemos esse impacto extraordinário agora nesse mês, o VCRA vem consistentemente pagando dividendos, não tendo deixado de pagar dividendos em nenhum mês desde a sua existência, o que mostra a nossa consistência de pagamentos e também nosso trabalho de recuperação de crédito das operações que vem sendo monitoradas, que a gente vem dando sempre disclosure para todos os investidores aqui, com o máximo de transparência, e que depois, mais para frente aqui nesse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre essas operações. Falando um pouco da alocação, né, quer dizer, a gente continua naquela estratégia de vamos alocar em operações no mercado secundário, em operações de mais high grade, mas sempre aproveitando oportunidades de mercado. O que isso significa? Sempre quando o mercado, por algum motivo, quer que seja ele macro ou micro, demanda um pouco mais de venda, ou seja, você tem um volume disponível de venda de ativos high grade em taxas boas, a gente aproveita essa oportunidade para alocar. Julho foi um mês um pouco, vamos dizer assim, menos produtivo nesse sentido, então tivemos menos oportunidades, e nesse caso a gente alocou 3,1 milhões de reais, e os principais CRAs foram os CRAs de Caramuru, Usina Santa Fé e Tirolês. Também no curso ordinário das operações recebemos 5,1 milhões de reais de caixa. No final do mês, a gente acabou com uma posição de caixa de 7%, o que é um pouco acima do nosso desejado, então continuamos trabalhando em alocação, inclusive o mês de agosto tem se mostrado até agora um mês melhor para essas alocações, algumas oportunidades realmente têm aparecido no mercado, e esperamos que terminar com uma posição de caixa um pouco menor nesse mês. Mas tudo vai depender, obviamente, de como essas oportunidades se desdobram ao longo do mês. Também falando um pouco de reserva, né, a gente terminou o mês de julho com uma expectativa de reserva de 15 centavos por fundo. Por quê? Porque a gente consumiu um pouco das reservas que a gente já vinha constituindo para fazer frente a essa transação do CRA de APR. Lembrando que esses 15 centavos é uma estimativa, e pode sofrer ajustes, porque no momento que estamos gravando esse vídeo, no momento da divulgação da carta, ainda não temos os balancetes fechados, onde a gente pode ter pequenos ajustes. Essas variações são comuns e aparecem sempre na página onde a gente coloca lá o P&L do fundo, tá? Um outro ponto importante aqui é falar um pouco de como a gente está vendo o mercado, né? Quer dizer, o mercado do agro continua um mercado difícil, cheio de desafios. Porém, em termos de preços, julho se mostrou um mês positivo, né? E continua agora em agosto. Um pouco da expectativa, obviamente, do impacto do El Niño. Eu vou comentar um pouco sobre como a gente está vendo o impacto do El Niño para a próxima safra e para os próximos 12 meses. Mas isso tem já refletido em preço. Os preços de soja e milho subiram lá em Nova York e subiram mais ainda no mercado físico interno para a próxima safra. Estamos falando aí de variações até acima de R$10 por saca de soja, por exemplo, o que mostra que, ainda que possa ter uma queda de produtividade, haverá sim parcialmente uma compensação de preço em função do El Niño. E falando um pouco do El Niño,
as expectativas de um El Niño se confirmaram. Então agora a gente tem nas projeções meteorológicas 100% de probabilidade, que é uma coisa muito rara, daqui até pelo menos o fevereiro do ano que vem, de El Niño. E para os meses, vamos dizer assim, cruciais aí da safra de outubro, novembro e dezembro, mais de 70% de chance de um El Niño muito forte. Então, o que nos diz que é uma certeza o impacto do El Niño. E o que é esse impacto do El Niño? Bom, vocês já devem ter ouvido muita gente falar, mas só relembrando, né? Em termos de Brasil, muita chuva no sul, o sudeste potencialmente com mais chuvas, mas aí depende muito de outros fatores que influenciam no El Niño. No centro-oeste, aqui onde a gente, principalmente Mato Grosso, né, que é o principal produtor de grãos do Brasil, não necessariamente menos chuvas, mas chuvas potencialmente mais erráticas, atrasos, um regime de chuva um pouco mais irregular, o que pode atrasar o plantio, e atrasando o plantio da soja pode atrasar o plantio da safrinha, o que pode alterar inclusive o mix da safrinha, né, entre algodão e milho e outras culturas, como por exemplo o sorgo, fazendo com que gere obviamente uma incerteza em relação ao volume produzido, principalmente dessas culturas de safrinha. Em outras regiões, como em relação ao Mapitobá, é esperado realmente um impacto com quedas de produtividade. Olhando para outras culturas e olhando para o cenário internacional, se falarmos da cultura de cana-de-açúcar, o Centro-Sul, principal produtor, é em geral pouco afetado, podendo ter variações de ATR aí, como a gente já viu com muita chuva que agora a gente já teve em julho, né? Aqui no estado de São Paulo, em outras regiões do Centro-Sul. Mas não em geral, isso não afeta muito a quantidade vamos dizer assim, de açúcar contido produzido na cana. E sim, pode impactar o principal concorrente do Brasil, que é a Índia, e impactando a Índia, isso pode ter um reflexo positivo em preço. Então, em geral, anos de El Niño são anos até positivos para o setor de açúcar e etanol brasileiro. No café, a situação é semelhante, porém, o café é uma cultura mais sensível, tem a florada, tem a colheita, e nesse caso pode ter potencialmente vai afetar um pouco o volume produzido aqui no Brasil de café arábica, porém, isso pode ser também compensado por preço. O preço do café já reagiu bem, né, agora, recentemente, porque o Vietnã, que é o principal produtor de café robusta, que é outro tipo de café, que é o café que é produzido no Espírito Santo aqui no Brasil, mas que afeta diretamente o preço do café arábica, em geral é muito afetado pelo El Niño. Então, em resumo, ainda que o ano de El Niño é um ano que a gente tenha que redobrar a atenção, tenha que ficar preocupado em termos de monitoramento dos impactos, não necessariamente o ano de El Niño é um ano ruim para o agro, porque aspectos internacionais e locais que refletem em preço podem realmente compensar aspectos referentes à produtividade agrícola em si. Obviamente, quando se fala de El Niño e o noticiário está cheio, é muito mais relevante quando a gente está falando de coisas macroeconômicas referentes ao Brasil. Por exemplo, impacto da inflação. Aí sim, a inflação tende a ser maior em função do El Niño, porque impacta aqui, lá fora e, em geral, os preços são maiores. Continuando falando um pouco do cenário, já colocando em contexto, né? Então temos aí um cenário que, na nossa visão aqui, pode ser potencialmente de margens até melhores do que estava sendo esperados inicialmente, com rentabilidades melhores, mas com volumes um pouco menores. Porém, em termos financeiros, o setor continua ainda digerindo todos os desafios acumulados desde 2023, em termos de alavancagem e em termos também de disponibilidade de crédito, que continua restrita no segmento. Daí porque a gente continua com o cenário de cautela e também com o cenário de alocação mais vamos dizer assim, em nomes de maior qualidade no portfólio. E falando um pouco de portfólio aqui, já vamos aproveitar para falar um pouco da nossa carteira. Quer dizer, a nossa carteira, a gente vem dando aí de novo, né, a transparência máxima em relação aos casos. Então, falando aqui de um caso que a gente já tinha comentado na nossa última carteira, que era o caso de Ruiz.
Lá a gente dizia, né, só relembrando aqui também, para quem não leu nossa última carta e quem não viu nosso último vídeo, a gente estava em discussão com a companhia, com o Grupo RIS, para a assinatura de um MOU, para a criação do Fundo Fiagro. Esse MOU de fato foi assinado agora no mês de julho de 2026. É um MOU vinculante, onde a gente vai, como a gente já tinha comentado anteriormente, o CRA vai a nossa operação de CRA vai migrar para uma estrutura de um Fiagro de terras, onde o fundo passará a ter as terras que eram antigamente dadas em garantia da operação. Hoje o fundo vai ter essa terra diretamente como propriedade do fundo, o que obviamente melhora a nossa situação de garantia. E o rendimento, ou seja, os juros da operação serão pagos via rendimento desse fundo, sem alteração nas taxas inicialmente acordadas com a empresa. E em termos de perspectiva de implementação desse MOU, o MOU já está sendo implementado, o Fiagro já foi constituído e a gente tem expectativa que nos próximos meses essa estrutura seja implementada. Também falando de outro caso, que é o caso de Serpasa, onde a gente teve mais uma atualização importante, positiva para a gente, o administrador judicial da recuperação judicial da Serpasa confirmou a nossa exclusão do processo de recuperação judicial do concurso de credores. O que significa? Significa que ele confirmou que o nosso crédito é extraconcursal e não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Continuamos no processo de execução da propriedade dada em garantia à nossa operação. Conforme tivermos novos desdobramentos, vamos informar aqui pelos canais apropriados, principalmente aqui pelo nosso vídeo mensal e pela nossa carta mensal. Em relação às demais operações da carteira, não tivemos nenhum update relevante. Assim que tivermos, também manteremos todos informados. E por último aqui, gostaria de agradecer a todos o tempo de vocês, a todos pela confiança, e lembrar que estamos disponíveis aqui pelos canais de RI, pelo e-mail ri@vex.com.br e também pelos canais em redes sociais, também mantendo a todos informados à medida que temos novidades em relação ao VCRA 11. Obrigado a todos e até a próxima.